Vamos falar do grande jogo da rodada. São Paulo e Corinthians lá no Mané Garrincha. Por causa de shows, né? No Morumbi, esse jogo não vai poder acontecer aqui em São Paulo. São Paulo então mudou o jogo lá para o Mané Garrincha. Igor, depois dessa eliminação na Libertadores, né? Aí juntando os cacos durante esses dias, como é que São Paulo chega para esse jogo? Sobre esse clássico, Carlos, é assim, é um jogo difícil, né? Como a gente mencionou, o Corinthians vem no melhor momento, como eu mencionei nas últimas 3 semanas aí, ganhou os 2 jogos do Fortaleza e ganhou do Goianiense, tá ganhando mais opções, né? Trouxe o Carrilho, o Memphis Depay, que é um jogador que pode mudar o patamar do time, né? Tem aí o Rodrigo Galo, que é um jogador muito interessante, tecnicamente para mim hoje, atualmente, ele é o melhor meia do futebol brasileiro, né? Ele tá jogando muita bola, né? E é um cara que pode fazer diferença nesse clássico, que é muito perigoso. O Carrilho é um jogador experiente também. Tem o Yuri Alberto, que cresceu muito com a camisa do Corinthians e vem fazendo bons jogos. O Romero, que é um jogador que faz gol em jogo grande. Então, assim, vai ser um jogo difícil para o São Paulo. Né? Em questão de escalação, a gente tem que ver ainda como o Zubeldia vai escalar o time. Você pode trazer as possíveis escalações e a gente discutir um pouquinho mais. Né? A gente tem que ver se vai entrar com força máxima, né? Porque o jogo de quarta-feira desgastou muito e o São Paulo precisa de ter um time com pegada, né? Precisa ter um time mais bem fisicamente para enfrentar o Corinthians, né? Porque o desgaste foi grande, né? Tanto do jogo e da eliminação e do ambiente como um todo, né? Uma eliminação bem doída. E isso conta também em clássico, a questão física. Então tem que colocar quem tiver melhor fisicamente. Não adianta colocar todo mundo e o time não está 100%. Então vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero que o São Paulo faça um bom jogo, né? Que primeiramente seja um grande jogo, né? Que seja laicar, que tenha muitos gols, que seja divertido, né? Mas que o São Paulo vença, né? O São Paulo precisa vencer esse jogo, né? Porque além de conquistar, entre aspas, dependendo dos resultados, uma vaga direta para o G4, né? Caso o Flamengo não consiga vencer, o São Paulo ainda atrapalha o Corinthians nessa luta do Z4, né? Para se afastar do Z4. Então, assim, é uma rivalidade absurda entre os dois e que os dois têm objetivos distintos, né? Então, o São Paulo precisa vencer para encostar e chegar no G4 e o Corinthians precisa vencer para tentar se afastar do Z4. Então, assim, vai ser um grande jogo. Esperamos que seja um grande jogo. E não sei se você tem as possíveis escalações, aí a gente discute um pouquinho sobre o que o GE está mandando aí em questão do São Paulo e do Corinthians também. Tem as possíveis escalações aqui, ó. Eu vou passar a do São Paulo. Ó. O São Paulo pode ir com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha. E na frente, o Wellington Rato, Lucas Luciano e Caleri. Esse pode ser o possível São Paulo. Já o Corinthians pode ir com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Charles e Breno Bidon, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Então, esses são os possíveis times para entrar em campo domingo. Boa, boa. Sobre o Corinthians aí a gente vê que tem um tripé, né? 3 volantes e o Rodrigo Garro jogando solto para municiar o Yuri Alberto e o Romero. Uma escalação interessante para dar sustentação no meio campo. Né? O Ramon Dias que oscila muito, né, na questão das escalações. Ele tem muita variação tática. É um treinador de muita experiência, né? Mas eu acho que, na minha visão, ele tem que escolher melhor os clubes que ele vai, porque é um treinador que pode mais um pouco, porque tem muita experiência, e vem conseguindo aí fazer aí, começando a surtir efeito, né, o trabalho dele no Corinthians. Então é interessante a escalação, né, com esses 3 volantes, né, de pegada, de desarme e também de carregar a bola na frente para levar para o Rodrigo Garro, que é um cara que é muito perigoso nas bolas paradas na articulação. E pelo lado do São Paulo, né, é o 4-2-4, como você mencionou aí. Não sei se ele vai com o Luciano, né, como titular, se ele começa com o William Gomes, mas é uma possível escalação, pode ser uma opção. E o Rafinha eu acho que não vai. Eu acho que vai o Igor Vinícius no lugar do Rafinha. Eu acho que de resto pode ser 3 zagueiros também, né? Com o Sabino, Alan Franco e Arboleda no 3-5-2 ou no 5-4-1, né? Como ele fez contra o Botafogo ali no primeiro jogo no Newton Santos. Então vamos ver, né? Pode ser opções aí para o Zubeldia escalar a equipe, mas eu acho que Luciano é uma dúvida, né? Pode ser que jogue, né? Porque ele cresce muito em clássicos e é um jogador que entrou bem, né, contra o Botafogo e precisa retomar seu bom futebol fazendo gols,
E o Rafinha, na minha visão, não vai. Eu acho que ele vai de Igor Vinícius na lateral e pode também ter uma segunda possibilidade de ele colocar aí 3 zagueiros. Então vamos ver como que vai o São Paulo e o Corinthians a partir das 3 horas da tarde, né? Que aí saem as escalações, a gente vai ter uma certeza. Então, Carlos, vamos trazer aqui no mesmo vídeo, né? Os palpites, né, dos jogos aí do Campeonato Brasileiro, os principais só. O Palmeiras Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians, e Botafogo e Grêmio, para a gente trazer aqui no vídeo. Vamos lá, pode abrir. Tá, então vamos começar do Palmeiras amanhã. Então, amanhã no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palpite, Igor. Para mim, 2-0 Palmeiras. Para mim, vai ser 3-1 Palmeiras. Então, seguindo, às 21 horas, amanhã também no Newton Santos, Botafogo e Grêmio. Palpite. Para mim, Botafogo 2, Grêmio 1. Para mim, Botafogo 2-0. Então, no domingo, lá no Mané Garrincha, majestoso, São Paulo e Corinthians, palpite. 2-1 São Paulo. Para mim, 2-2. Boa, boa. Então é isso, galera. Trouxemos aí os palpites, né, dos principais jogos da rodada. Carlos, para fechar a questão do São Paulo, o que você acha, né, nessa questão desse momento do São Paulo aí depois dessas eliminações? Né, faz aí uma pincelada. E o Corinthians, né, que está num momento melhor que o São Paulo. Na minha visão, não tem favorito, tá 50-50, porque o São Paulo joga em Brasília, né? É um mando neutro, mas só o torcedor do São Paulo, né, vai estar presente no Mané Garrincha. E tem a questão das eliminações, o São Paulo precisa dar a resposta para o torcedor e agora focar no brasileiro de vez para chegar no G4 ou até no G6. E pelo lado do Corinthians, a confiança voltou, né? A leveza voltou entre aspas. O Corinthians precisa ser esse time efetivo que é nas Copas, com confiança na questão da finalização e das jogadas construídas no setor ofensivo, né? E que resulta em gol nas Copas, mas no brasileiro tem dificuldade ainda, mas mostrou um pouco de facilidade contra o Atlético Goianiense. O Corinthians está num momento melhor que o São Paulo, mas, ao meu ver, com esse fator, entre aspas, casa, só torcida do São Paulo, e o São Paulo com a faca entre os dentes, né, precisando vencer o Corinthians, para atrapalhar o Corinthians e manter o Corinthians no Z4 e conquistar o seu objetivo, quem sabe, entrar no G4, eu acho que, para mim, isso aí dá uma equilibrada nos fatores aí, para mim tá 50-50. O que você acha? E, claro, se fosse há 3 semanas atrás, para mim o São Paulo era bem favorito. Mas aí acabou sendo eliminado das 2 Copas de uma forma frustrante, né? Jogando um futebol ruim, né? Apenas só um tempo que o São Paulo jogou bem, que foi o segundo tempo, que era obrigação jogando dentro do Morumbi. O que você acha aí das 2 equipes, os momentos das 2 equipes aí, se você acha que tem algum favorito? Não tem favorito, cara. Acho que o São Paulo era o favorito até quarta-feira, né? Se ele ser eliminado da Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai vir com um clima de ressaca gigantesca para esse jogo. E o Corinthians, que vinha mal das pernas, agora evoluiu. Evoluiu, vem numa evolução, vem numa crescente, né? No Campeonato Brasileiro, vem de vitória contra o Atlético Goianiense jogando bem, jogando em casa, né? E assim, o jogo, apesar de ter só torcida do São Paulo, é estádio neutro, né? Vai ter só a torcida do São Paulo, tudo, mas é um estádio onde os times não estão acostumados a jogar. Então, o Corinthians chega melhor do que o São Paulo, o Corinthians chega mais inteiro, chega até um pouco mais encorpado no momento, mas o São Paulo tem que jogar. São Paulo tem que jogar, tem que esquecer Copa do Brasil, tem que esquecer Libertadores, já foi, e agora tem que somar o máximo possível de pontos aí no Campeonato Brasileiro para poder voltar a Libertadores no ano que vem. E assim, e o mesmo também vale para o Corinthians. O Corinthians tem que somar pontos. Tem que somar pontos. O empate, eu acho que nesse momento do campeonato é ruim para o Corinthians, né? O empate, porque os outros times podem se distanciar. Então, o Corinthians precisa muito da vitória. Acho que para o Corinthians só vale a vitória. Para o São Paulo,
eu acho que pelo que aconteceu na semana, o empate eu acho que já cairia bem, já ficaria tudo tranquilo. Mas o Corinthians precisa de todos os modos, de todo jeito, ganhar esse jogo. Boa, boa. Também concordo plenamente. Para mim, o Corinthians chega num momento melhor, mas o São Paulo também está com essa questão, né, de obrigação, né, de vencer essa partida e de somar pontos, né, já que foi eliminado das duas Copas e agora só tem o Campeonato Brasileiro e o Corinthians precisa somar ponto. Como o Carlos falou, as outras equipes têm jogos a menos, né, e também vão jogar. Então o Corinthians precisa somar pontos para tentar, quem sabe, sair do Z4 nessa rodada. Então vai ser um jogaço de bola. São Paulo e Corinthians, às 16 horas, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera?